Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo. Que o Espírito Santo fale em teu coração, amém? Vamos orar? Fala, doce Espírito Santo, fala comigo. Eu quero aprender mais da tua palavra, Senhor Deus. Eu sei que hoje algo novo vai acontecer na minha vida, ó Pai. E eu quero ter uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de oração, uma vida de busca, Senhor Deus. Me ensina, Senhor Deus, que eu possa, ó Pai, ser uma intercessora, Senhor Deus. Uma mulher, um homem de oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas de oração, é exatamente isso. Eu vou falar 3 dicas, né? Mediante a palavra de Deus, eu quero que isso venha fortalecer a sua vida de oração. Algo que eu peço para Deus com esses vídeos é: Deus, queima o coração dessas pessoas que estão assistindo esses vídeos. E que essa palavra permaneça. Você pode assistir milhões de vídeos, se isso não for aplicado, não fizer diferença na sua vida, não tem valor nenhum. E eu agradeço a Deus que não é pela minha força e não são minhas palavras, mas é a palavra do Espírito Santo no teu coração. Amém? E que essa palavra como fogo permaneça queimando o teu coração. Que você não aceite ter uma vida que não seja uma vida de oração. Vamos lá? Eu quero falar algumas coisinhas. Você tem que entender o poder da oração, gente. Oração é algo poderoso. Poderoso. Então, se você estiver ciente, oração é poderoso. Você não vai conseguir passar uma vida sem ter uma vida de oração, ok? Você não pode deixar para orar amanhã. Eu senti algo, eu vou orar amanhã. Não deixa para orar amanhã. É hoje. Você tá lavando roupa, você tá dirigindo, você tá fazendo alguma coisa, o Espírito Santo tocou teu coração, você ora. Na mesma hora, Senhor, eu tô colocando isso diante do Senhor. Ou esse medo, ou esse sonho, você tá vendo alguma coisa, aquilo gerou medo no teu coração, na hora de repreender, Senhor, eu repreendo, vem com a tua paz, eu não aceito. Ora, coloca diante de Deus. Não trate a oração como uma obrigação. Eu tenho que orar porque senão Deus não me responde, eu não vou ter bênção. É privilégio. Oração é privilégio. Mas é necessário conhecer a Deus, querer, porque senão você vai falar, eu chego lá, eu falo 15 minutos. É assim. Quando você tá conhecendo alguém, você já conversa não sei quantas horas. Né? Quando nós vamos conhecendo a pessoa e cada vez vai tendo mais assunto, só que com Deus, gente, a gente sempre faz comparação com um amigo, eu entendo essa comparação, só que você tem que entender que uma vida de relacionamento com Deus é muito maior, porque eu particularmente, você não conta tudo, você não abre tudo, minha vida é isso, porque a pessoa nem pode resolver pra você muitas coisas, a não ser que seja algo pra te aliviar, e é importante. A Bíblia diz, confesse seus pecados uns aos outros, pra você ser curado, pra ser curado. Agora, o que eu tô falando pra você é Deus, gente. É outra história, gente. Abrir o coração e bater papo com Deus é outra história. É muito melhor, é maravilhoso, porque é alguém que vai resolver seu problema. E alguém que vai te dar paz enquanto você espera. Quem mais pode fazer isso por você? E o diabo não quer, porque a oração é uma forma, a única forma de você viver em paz, de você viver bem, de você, quando vier a tempestade, você permanecer firme. Amém? Quando oramos, nós não fazemos para agradar. Ai, Deus, eu tô orando para te agradar. Você faz por você. Nós precisamos orar. É um privilégio. Vamos lá para a primeira dica? Deus olha a nossa fé e nossa obediência quando oramos. Não adianta você falar assim, eu vou orar, mas não tenho fé. É a fé. E fé não é 99%, gente. Fé é 100%. Amém? Se o Fer chegar pra mim e falar assim, eu sou fiel a você 99%, tá? É suficiente? Não. É 100%. Fé é 100%. A Bíblia diz, em nada duvidando. Isso não é algo, eu acordei em nada duvidando. Não. E nós sabemos, é a segunda dica que eu vou falar sobre você, buscar a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Mas vamos nisso aqui, olhamos a fé e a nossa obediência quando oramos. Quando você conhece a palavra de Deus, você ora a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus. Amém? E a fé, não tem como orar sem fé. Eu quero que você abra lá em Marcos 5. Vamos lá. Vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Talvez você já tenha ouvido, né? Mas vamos lá, nós temos segredos de Deus aqui, gente, que eu sei que Deus vai falar com você, assim como falou comigo enquanto eu preparava essa palavra. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos, ok? Então,
Não é algo que faz uma semana que eu tô com um problema e Deus não respondeu ainda. E que havia padecido muito com muitos médicos e dispensado tudo que tinha. Então ela passou por tudo, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais pessoas que pudessem ajudar. Nada lhe aproveitando isso. Antes tudo ia pior. Então estamos com uma situação com uma mulher que tentou tudo, médico não pode ajudar, não tem dinheiro e tudo tá vendo pior. Ela era vista como imundo, ela ficava fora dos muros da cidade. Então, impossível. Uma situação impossível, que talvez você esteja vivendo aí também, uma situação impossível. Vamos continuar a Bíblia aqui. Porque dizia, se então somente tocar nas vestes, eu sararei. Nós estamos falando de uma situação impossível, onde ela tentou tudo. Até porque fé numa situação fácil não é preciso de fé. Fé é para algo impossível. E ela disse assim, ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela já seria curada, gente. É fé. E ela não era uma fé religiosa, se eu posso usar esse termo, uma fé assim, se eu fizer isso. Tem pessoas que ouvem o testemunho, é para edificar. Mas não significa que vai ser igual com você. Então, se eu acordar, fizer isso, daí sabe o que começa a ser? Começa a ser meio um ritual. Eu tenho que fazer isso, agora Deus tem que responder. E quando você cumpre um ritual, eu faço isso porque fulano fez isso, e não acontecer, você vai falar assim, Deus, por que com o outro aconteceu e comigo não? Porque você tem a sua história. E só você entrando na presença de Deus, e é algo que eu vou falar, você vai ouvir Deus falar com você e você vai agir. Amém? Então ela não foi como todo mundo fazia. Nós vamos ver mais pra frente que a multidão apertava, acho que o pessoal gritava. Ninguém falou que se eu tocar. Para de ficar no natural, o que todo mundo faz. Acontece isso, mas Deus quer dar estratégias pra você, ideias pra você. Eu falei um vídeo sobre isso. Deus é um Deus criativo, gente. E Ele dá direção e estratégia pra você. Todo cego, Ele falou, volte a ver. Não, ele pegou barro, cuspiu e passou no olho. Jesus, ele age com a mesma situação de formas variadas. Então, não espere que ele haja na situação sua, na tua situação, da mesma forma que ele agiu na situação do seu vizinho, do amigo da igreja. No casamento de fulano foi assim. Então, vou fazer. Deus tem uma estratégia para você. E se você obedece, se você conhece a Deus, se você tem uma vida de oração, você vai saber como agir. Ela falou assim, se eu tocar em Jesus, e você vai compreender uma coisa, porque ela falou assim, continua aí, porque o Espírito Santo ministrou muito no meu coração nessa palavra. Ela não seguiu a ordem natural. Eu vou ficar aqui pedindo para Deus curar, para Jesus curar. Todo mundo tiver que gritar, cura, me cura. Ela falou, se eu tocar, eu nem preciso falar com ele não precisa nem olhar para mim se eu encostar nele. Gente, olha isso. Qual é a nossa ousadia na oração? Nós fazemos oração ajudando Deus. Deus, eu tô te pedindo isso, mas eu já falei com fulano que tem influência, ciclano vai me ajudar, então, Senhor, é só mais isso a sua parte. Para de limitar Deus, para de fazer orações limitadas, eu falei isso. Quando eu falei da minha amiga, o sonho que ela tinha, o que ela desejava, e Deus deu muito mais do que ela queria. Deus vai dar para você o que você tá pedindo. E se for pouco, que pena, você vai receber isso. Agora, creia que o Deus é o Deus de muito. Se você pede nada e recebe tudo de nada, você vai receber nada. Agora, se você pedir metade do muito, já vai ser. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não limite o poder de Deus. Ela falou assim, se eu tocar, não existe uma regra, apenas vá. Às vezes, se eu falar pra você coisas que eu oro, você vai falar, Pri, que loucura, que estranho. Mas sou eu e Deus, eu sei como Deus me ouve, eu sei como falar com Ele, é o meu jeito com Ele. E só você o conhecendo, você vai saber. Sabe o que tem que ser? Eu tô falando com vocês, meu coração tá queimando, o desejo teu. Os nossos desejos tem que ser assim, querer ouvir Deus. Se você ouvir como é poderoso a oração, se você entender o quanto é poderosa uma vida de oração, você não vai sair do quarto de oração. E quarto de oração, gente, é um sentido, pode ser que o seu quarto de oração seja o seu banheiro, seja a varanda, é um lugar onde você sabe que você vai estar com Deus, um sofazinho, num cantinho tal, é ali que é o seu encontro com Ele, amém? Segunda coisa, então primeiro, fé e obediência. Segundo, medite na palavra, isso vai levar ao seu nível de oração. Orar a palavra de Deus é algo que eu tenho aprendido, gente. Eu vejo milagres acontecendo na minha vida. E às vezes você tenta achar a palavra, você vai na palavra de Deus, você ora a palavra de Deus e muda. A palavra de Deus é poder.
Mas, Pri, como ter fé para orar? Então entra a segunda dica. Ouvindo falar de Jesus, versículo 27, Marcos 5. Veio por detrás, entrou a multidão e tocou em suas vestes. O que aconteceu? Ela ouviu falar de Jesus. Ela não foi... O que estão gritando aí? Ah, deixa eu tocar na veste dele lá então. Não, ouvindo falar de Jesus. Então ela já estava ouvindo falar de Jesus. Quando você lê a Bíblia, você fica se enchendo do que Jesus faz, do poder de Jesus. Imagina, ela estava ouvindo Jesus, ela ouviu, olha, passou em tal cidade, curou tanto, oh, aconteceu isso com fulano, aconteceu, talvez ninguém foi curado do que ela foi, mas ela, ele só cura cego, ele só levanta leproso. Não, ele vai me curar também, porque ele tem todo o poder. Então ela ouviu falar de Jesus. Você precisa ouvir, se encher da palavra de Deus. 29. E logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. Talvez você ache que, ai Deus, melhora tal coisinha só. Né? Se eu tenho essa enfermidade, isso, eu tô com um problema nisso, só melhora, esse já tá bom, esse aqui eu vou levando. Deus, ele faz completo, instantâneo. Ela tocou. Ela não tinha mais dinheiro, ela gastou tudo em médico, ela tentou tudo que ela podia. Gente, e ela tocou nele. Como que você vai entrar para um quarto de oração depois que você ouve uma história dessa do que Jesus fez? Não dá vontade de sair correndo, de orar e falar com ele? Ele é real, gente. Ele sente falta. Ele sente a nossa falta. Ele quer nos ouvir, ele quer falar. Você consegue me entender? Como que nós podemos passar dias sem estar na presença dele? Claro que a oração é orar sem cessar. Não dá para você orar sem cessar no secreto, concorda? Porque senão vão falar, nossa, a pessoa não vai fazer mais nada, a pessoa... Mas orar sem cessar, em todo momento você está ligado a ele, mas você precisa ter um momento do secreto com ele. Onde sua mente não vai estar se você está dirigindo, se você está cozinhando, se o filho está chorando, se... Não, minha mente está totalmente voltada agora para o nosso problema, para o nosso encontro aqui. Amém? Quando você ouve a respeito de Deus, a sua fé é fortalecida. Entenda, a oração é a única maneira de viver. Não se preocupe com palavras bonitas. Ela tocou em Jesus. Talvez eu escuto muito, gente. Pri, eu não consigo orar. O que eu faço na hora que eu tô? Fala com Deus. Ela nem falou, ela tocou. Eu fico imaginando Jesus, porque ele fala assim, de mim saiu o poder, algo aconteceu, tamanha fé. Jesus não estava nem olhando. Eu acho tão poderosa essa palavra. Enquanto eu meditava nessa palavra, a Espírito Santo começou a ministrar tanto no meu coração, gente. Palavra de Deus é poder. Então, primeiro, tenha fé e obedeça a Deus. Segunda dica, medite na palavra de Deus, ouça sobre Jesus, ore a palavra de Deus, pega lá a palavra de Deus e começa a orar a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor é comigo. A sua vara e o seu cajado me... Começa a orar a Bíblia. Começa a orar a palavra de Deus. E você começa a orar, isso vai te fortalecendo, isso vai te fortalecendo. E o que eu falo pra vocês aqui, gente, é de coisas sobrenaturais. Eu não tô falando de coisas naturais. Eu tô falando do poder de Deus em nós, ministrando a nossa vida. Se você olhar naturalmente, você vai falar, eu vou orar, vou sair. E não é todo dia que vai ser a mesma coisa. Tem dia que parece que vai estar tudo estranho, mas eu quero dizer pra você, não são as suas emoções que vão dizer se Jesus tá no quarto. É a palavra de Deus que diz, eu estou convosco. Eu estou convosco. É a palavra de Deus que garante a presença, que garante o Espírito Santo habita em você. Você aceitou Jesus, ele habita em você. É crer na palavra de Deus, amém? E terceiro, pare para ouvir a voz de Deus. Outra coisa que eu aprendi muito, gente. Eu ia orar, falava, chorava. Ai, amém, Senhor. Amém. Fechava a Bíblia e saía do quarto. Pronto. E o Espírito Santo começou a me ensinar, deixa eu falar também, começa a aprender a ouvir minha voz. Então eu comecei a orar e comecei a parar e ouvir a voz de Deus. O Senhor quer falar comigo? E eu ficava em silêncio. E muitas vezes eu começava a chorar, eu começava a ficar em silêncio, daí já começava a vir algo no meu coração, já começava a chorar na presença de Deus. E eu não falava nada, mas o meu coração começava a se encher, o Espírito Santo. Isso é um exercício, é algo que você vai fazendo diariamente. E o Espírito Santo começava a ministrar o meu coração, e ali eu já começava a chorar, e eu começava a aprender, e tinha vezes que eu saía e tava aquele silêncio, eu falava, Senhor, eu tô aqui, pode falar comigo.
E muitas vezes eu ia e nada, e parecia que não era nada, e parecia até que chegou um dia que você vai, que eu fui. E eu falei, Senhor, eu tô aqui. Eu acabei de falar, Senhor, eu estou aqui. A presença de Deus foi tão grande no meu coração. E Deus começou a ministrar as verdades dele, de projetos e de sonhos dele na minha vida, que foi tão grande. Então, permanece. Amém? Fala, muitos falam, dizem amém e saem. Eu fiz isso muitas vezes. Deus quer falar com você, fica em silêncio. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos: vê que a multidão te aperta. E pergunta: quem tocou? É aquilo que eu falei, muitos fazem a mesma coisa. E foi algo diferente. Jesus falou: alguém tocou. Alguém me tocou. Deus nos ensina a orar. Existe algo específico para nós. 32 diz assim: e ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, porque é isso que acontece, gente. A gente entra na presença de Deus, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Seja sincero no quarto de oração. Fala toda a verdade. Às vezes a gente está orando, Deus fala assim, mas e aquilo que você falou? E você começa, ai, Deus, me perdoa, eu não devia ter falado aquilo mesmo. Jesus, o Espírito Santo, ele não acusa, ele não fala, fez isso, agora... Ele fala, filha, você não acha que você falou muito errado daquela forma? Você não acha que você deve pedir perdão? Você não acha que você deve mudar isso? Você não acha que não foi certo isso que você fez? Quem acusa o diabo, fez isso e ainda quer que Deus te abençoe? É o diabo. Então, se eu ouvir a voz assim, você não merece, já é o diabo, então você já cancela e não perde tempo ouvindo essa voz. Amém? Não esconda nada de Deus, fala a verdade. Às vezes ele vai sondar seu coração e vai trazer algumas coisas. Fala, fui eu. Fui eu. Porque era vergonhoso. Ela era tida como uma imunda. Imagina todo mundo olhando pra ela e já saber, essa é aquela dos 12 anos, acho que todo mundo sabia, era a mulher do fluxo do sangue. Fale tudo. E ele disse, 34, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Pra gente terminar. Então, primeiro tenha fé, seja obediente. Ore a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Pare para ouvir o Espírito Santo. Desacelere. Fé e obediência. Medite a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. E pare para ouvir a Deus. Existem N coisas a respeito da oração. Eu quis falar essas 3 a respeito disso porque foi o que Deus ministrou no coração, amém? Só que para terminar eu quero dizer para você. E disse-lhe, Jesus respondeu, ok? Para ouvir. Jesus não foi, ela não tocou em Jesus, recebeu a cura, vamos embora, já estou curada. Ela parou, ela tinha que ouvir porque Jesus tinha algo importante para dizer para ela. Presta atenção nessa palavra. E disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Ele falou assim, a tua fé te curou? Não. Jesus disse, a tua fé te salvou. Daí depois ele disse, ser curada desse mal. Oração nos salva. Vida com Deus nos salva. Sabe por quê? Porque tocar em Jesus através da oração é mais do que um pedido atendido. É uma vida transformada. É você ser salva. E ser salvo por Jesus é você viver uma vida aqui, a plenitude do que Ele tem para você e passar a eternidade com Ele. Melhor do que você ter um pedido atendido aqui, eu prefiro ter um pedido negado e passar a eternidade com Jesus do que ter um pedido atendido e nunca ver Jesus. Você já parou para pensar isso? Eu falo, Jesus, a pior coisa da vida é nunca poder olhar nos seus olhos. Falo não, a Bíblia diz a verdade, o inferno é terrível, terrível, gente. É dor eterna. E eu já orei muito por medo do inferno. Mas hoje, eu quero que você entenda o que eu falo, eu imagino quanto é terrível, mas para mim terrível é não ver Jesus. Vocês conseguem compreender isso? Meu maior desejo, gente, eu oro, eu falo, Jesus, eu quero poder te ver. E Ele é real. Então, creia,
no poder de Deus, a tua fé te salvou. Ele nos salva da mentira do diabo. Existem mentiras diárias, Deus te salva de mentiras. E Ele nos protege para vivermos a eternidade com Ele. Amém? Ele nos guarda. Ora assim comigo, fala: doce Espírito Santo, que no teu nome, Senhor, eu possa ser aquela pessoa de intimidade com o Senhor, ó Pai. Eu quero fazer diferente, ó Pai. Eu quero te buscar, Senhor, em meio às lutas, ó Pai. Eu quero, Senhor Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue, não importa mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. É a presença dEle. É a presença dEle, não é a minha condição financeira, não é a minha capacidade, não é se eu mereço ou não, mas é a presença dEle, na presença dEle, Senhor, na sua presença, Pai, nós podemos todas as coisas. Fala isso, fala: se eu apenas tocar, Senhor, me faz mais semelhante ao Senhor, ó Pai. Fala pro Senhor. Fala: eu quero, ó Pai, estar no quarto de oração, eu quero te buscar, Espírito Santo. Obrigado por essa palavra, Pai. Essa palavra veio tão forte ao meu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não trata da mesma forma. O Senhor nos conhece, Senhor. E em meio a tantos pedidos, ó Pai, o Senhor olha pra gente, Senhor. Em meio a tantos pedidos, ó Pai, o Senhor olha pra nossa dor. E independe do tempo da dor, ó Pai, o Senhor responde. E o Senhor nos responde em amor. Ele responde em amor. E Ele está respondendo você nessa noite, nesse dia, nessa tarde, na hora que você está assistindo esse vídeo. Receba do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Amém. Deus abençoe a sua vida. Comenta aqui o que o Espírito Santo falou com você, porque comigo Ele falou tanto. Eu quero agradar o coração de Deus. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas notícias terríveis, né, gente? Em meio a tantos pedidos de oração, não é? Eu quero ser alguém também que fala: Senhor, eu quero a tua presença. É bom ir na presença de Deus também, não pedir, mas para adorar, porque Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso, amém? Deus abençoe a sua vida. Comenta aqui o que Ele falou com você, o que Ele ministrou, tá bom? E ore, gente, é bom. A presença dEle é maravilhosa, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma semana, um dia maravilhoso, tá bom? Deus abençoe. Beijo.